Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse baúzinho em Bower, que inclusive é uma encomenda. São dois riscos bem tranquilos de fazer, bem gostosos para quem quer iniciar aí a pintura no Bower. Vou deixar o risco dele na descrição do vídeo aqui para vocês poderem fazer aí na casa de vocês. E se vocês gostam de Bower, se vocês têm vontade de aprender essa técnica de pintura, coloca aqui nos comentários, me fala sobre isso, porque se tiver uma quantia de comentários relevante, eu vou fazer mais vídeos de Bower aqui pro canal. Então eu preciso aí dos comentários de vocês para saber se vale a pena ou não eu continuar gravando esse tipo de vídeo, para ver se é o que vocês querem aprender, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Bom, eu não ia filmar essa peça, ela é uma encomenda, eu ia começar a fazer. Quando eu parei aqui nesse pedaço, falei, por que não, né? Então, deixa eu explicar pra vocês o que eu fiz aqui antes da gente começar a fazer o Bower. Esse aqui é um baúzinho, ó, é um baúzinho, ele não é muito grande, tá? Vou começar a trabalhar pela tampa. Essa tampa aqui, eu pintei o fundo com o Daisy, é o meu Daisy da linha de tintas PVA, mas vocês não precisam se prender à marca nem a nome de cor, tá? Prestem atenção na tonalidade, porque provavelmente vocês têm a maioria das cores que eu vou trabalhar aqui com vocês, só que de marcas diferentes e tá tudo bem, tá bom? Então, pintei aqui a minha tampa com o Daisy. E passei o risco com o carbono de costura, porque o carbono de costura, ele é mais fácil de apagar com a borracha, tá? Esse risco e da parte de baixo do baúzinho, eu vou deixar disponível para vocês fazerem o download na descrição aqui do vídeo, tá bom? O que eu fiz aqui? Aqui a gente tem mais de um modelo de flor, né? Tem tulipa, essas daqui que eu acredito que são rosas, tem margarida. E eu começo sempre pelo miolo das rosas. E aqui no caso, vocês podem pintar o miolo da cor que vocês quiserem. Dá pra pintar o miolo da cor da flor, dá pra pintar de amarelo. E eu gosto muito de pintar o miolo dessas flores com preto, porque eu acho que dá um destaque bem legal, tá? Então, aqui eu tinha passado uma demão de preto, mas tá manchadinho. Vou pegar aqui e vou passar outra demão. O interessante é que se vocês estiverem querendo aprender Bower, e esse for o primeiro vídeo de Bower que vocês estão vendo aqui do canal, procurem uma playlist aqui no meu canal que é apenas de Bower. Tem vários vídeos já, e tem os vídeos em que eu ensino sobre os pincéis, sobre trabalhar com a tinta que tem que ser sempre acrílica, no caso do Bower, por conta da cobertura, tá? Eu explico todos esses detalhes, como que faz a vírgula, como que ela deve ser. Então, se você nunca fez e quer aprender, eu sugiro pegar essa playlist minha de Bower e assistir desde o começo, porque vai ficar muito mais fácil do que vocês assistirem esse vídeo direto, tá bom? Então, eu vou pegar aqui e vou retocar o miolo das minhas rosas com o preto. Eu tô trabalhando aqui com um pincel de Bower, no caso, tamanho 6. Mas pode ser o tamanho que melhor adaptar aí pra vocês, porque aqui o risco não é muito grande mesmo. Feito isso, vou começar a trabalhar pelas folhas, porque normalmente as folhas elas estão por baixo aqui das rosas e de outras flores. Então eu sempre começo pelas folhas. Sempre, no meu caso, tá? Eu trabalho com duas tonalidades, uma mais clara e uma mais escura. Aqui no caso das folhas, eu vou trabalhar com um tom de verde oliva. E não se prendam à marca e ao nome, tá? Prestem atenção na cor. É literalmente um tom de verde oliva, um verde musgo mais escuro, tá? Então, vou trabalhar aqui com o verde oliva. E aqui, no caso, esse verde aqui que é mais claro, mas ele é da mesma família do verde, tá? É um verde escuro e um verde mais claro, mas que também é mais fechadinho. Não ficaria legal, por exemplo, se eu pegasse esse verde e pegasse um verde mais claro, porém um verde carambola, um verde neon, ia ficar esquisito, entendeu? Então tentem sempre pegar duas tonalidades de verde ou de qualquer outra cor, tá? Diferentes, porém da mesma família, tá? Vou começar fazendo aqui todas as folhas. Vou carregar o meu pincel no verde oliva, vou deitar para tirar o excesso, vou vir aqui com a pontinha no verde mais claro. No caso da folha da rosa, eu começo da base para a ponta. Então, eu vou vir aqui, apertou, soltou. Molhei lá de novo, tirei o excesso, pontinha do verde mais claro, apertou, soltou. E toda vez eu carrego, porque se eu já repetir a pincelada, o verde mais claro já não vai aparecer aqui, tá? Então, eu sempre repito. Tem esse pedacinho aqui, eu preciso carregar? Pode vir aqui, ó.
aí não tem problema, mas não repitam duas vírgulas direto, porque esse verde mais claro ele acaba sumindo. O correto mesmo é sempre carregar toda vez. Eu tô passando pra vocês da forma que eu aprendi. Se vocês conhecem alguém que trabalha de forma diferente, tá tudo bem, tá bom? É uma pintura regional, cada um acaba pegando um jeito, pondo seus... colocando um pouco das suas preferências na hora de trabalhar, tá? Isso acontece, então não quer dizer porque eu faço de um jeito e fulano faz de outro que tá errado, tá? Fiz aqui uma folha da rosa, vou fazer mais uma pra vocês verem. Apertou, soltou. Carreguei, tirei o excesso, pontinha do mais claro. Ó, podem pegar em cima da pétala da flor um pouco, não tem problema, porque o acabamento fica até melhor, tá? Ó, apertou, soltou. Tá bom? Vou pegar aqui, ó, tem folhas que são vírgulas, literalmente vírgulas, né? Então, vou pegar aqui um pouco mais longe pra não bater a mão. Tá? Vocês vão ver na playlist de Bauer que eu comentei com vocês que eu explico todos esses detalhes de duas cores, de pincel, de como fazer a vírgula, tá? É bem tranquilo, na verdade, não é difícil, é uma coisa bem tranquila, mas são conceitos que vocês precisam pegar antes. Vou fazer aqui a folha da tulipa. Vou fazer essa daqui pra não bater a mão. A folha da tulipa eu vou começar de baixo pra cima. Então, a mesma coisa, ó. Apertou. Soltou. Vou tentar fazer a outra aqui também. Sempre trabalhando com tinta acrílica, tá? Sempre, sempre, por conta da cobertura. A gente não pode ficar repetindo pincelada. Então, a tinta acrílica é muito importante aqui, tá? E aqui no caso da tulipa, ela tem uma basezinha, um copinho embaixo. Aqui é uma vírgulazinha também, ó. Tá? Essas são as folhas, os modelos de folha que a gente tem aqui na nossa tampa. Então, agora eu vou fazer todas elas. Como tem o risco aqui na parte de baixo do baú também, todas as folhinhas aqui são vírgulas, são galhos só de margaridas. Então eu vou deixar minha tampa secando um pouco para poder continuar a trabalhar, tinta acrílica seca rápido, né? E vou fazendo as folhas aqui da parte de baixo do baú.
Agora, eu vou puxar os galinhos aqui das nossas flores e folhas, né? Então, vou pegar um pincel liner, vou diluir um pouquinho aqui o meu verde oliva só pra facilitar a pincelada, né? Porque a tinta acrílica é mais grossa. Então, vou diluir aqui, vou tirar o excesso e vou puxar todos esses galhos. Então, aqui, ó, bem tranquilo. Aqui eu tô pegando só o verde oliva, eu não vejo necessidade de utilizar os dois tons juntos. Mas se vocês quiserem, não tem problema nenhum, tá? Ó, só puxando normalmente, prestar atenção para não esquecer nenhum. E aqui tá certo. Já que no caso do baúzinho, como o fundo ele é mais escuro, eu vou diluir esse verde mais claro, que não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum aqui, vai ficar diferente, mas a gente tá trabalhando as duas cores, então tudo bem. E vou puxar aqui, ó. As margaridas depois vão cobrir aqui, então eu nem tô puxando até o fim. E tem os dois rococós, né? As duas curvinhas aqui. Deixa eu ver, pra apoiar a mão, esse baúzinho é alto, então ele é chato. Aqui. E aqui. Então, diluir aqui facilita o processo para fazer a pincelada. Vou começar a trabalhar aqui as nossas tulipas que estão nas pontas. Tem vários tipos de tulipa, tá? Não tem uma só. Assim também como tem vários tipos de rosas, de outras flores, tá? Então, a forma que eu vou fazer aqui não é a única, tá? Vou trabalhar aqui com duas tonalidades de rosa de vó, que eu falo, um rosa mais antigo. Então, aqui, ó, eu vou trabalhar com esse rosa mais escuro, que ele é mais fechadinho, um rosa antigo. E vou trabalhar com esse rosa aqui, ó, que é um pouco mais claro. Lembrando, sempre as duas tonalidades aqui. Vou fazer, então, a tulipa. Esse modelinho de tulipa, eu começo da base pra ponta. Então, o que que eu vou fazer? Vou carregar aqui no rosa mais escuro, vou deitar pra tirar o excesso, vou entrar com o rosa mais claro. Vou começar pelas pétalas de fora. Então, eu vou vir aqui da base, apertou, soltou. Vou pegar aqui, como tem esse pedacinho bem pouquinho, não vai compensar eu carregar com o rosa mais escuro. Então, eu vou só pegar um pouquinho mais aqui, uma pontinha do claro, e vou fechar aqui. Carreguei de novo, tirei o excesso, pontinha do rosa mais claro, apertou, soltou. Vou dar uma puxadinha aqui, novamente, direto, porque esse espacinho é muito pequeno. Se for um espaço muito grande, carreguem de novo, tá? Agora, eu vou fazer o centro. Aqui, o centro vai por partes. Então, carreguei, tirei o excesso, ponta do rosa mais claro. Apertou, soltou. Vou carregar ali de novo, tirei o excesso, apertou, soltou. Vem aqui no centro, apertou, soltou. Tá? Esse aqui é o fundo da nossa tulipa. Ainda vai ter vírgulas depois de acabamento por cima. Vou fazer de novo aqui na outra tulipa para vocês verem novamente. Carregou, tirou o excesso, ponta do rosa mais claro. Vou começar pelas laterais. Apertou, soltou. Esse pedacinho aqui, olha, um pouquinho maior, eu vou carregar de novo, tirou o excesso, ponta do rosa mais claro, tá? Vou vir do outro lado, mesma coisa. Tá? O ideal é que a pincelada pegue a pétala inteira, mas algumas vezes não acontece, tá? Mas o ideal é sempre que pegue uma pétala inteira. Ó. Sempre da base pra ponta.
Carregou, tirou o excesso, pegou pontinha do mais claro. E agora a gente tem que deixar as nossas tulipas secando para poder fazer as vírgulas de acabamento. Então, enquanto elas secam, eu vou pular para as flores aqui do centro. Para as nossas flores do centro, eu vou trabalhar com azul e branco. Essas flores aqui, elas não têm vírgula de acabamento depois. Assim que eu fizer as pinceladas, ela já vai estar feita, tá? Então, aqui eu poderia trabalhar com duas tonalidades, uma escura e uma clara, como eu fiz na tulipa, ou o que eu vou trabalhar agora, que vai ser o azul e o branco, tá? Então, um branco acrílico, né? E aqui eu vou pegar esse azul, que é um azul um pouco mais acinzentado, mas poderia ser um azul turquesa, poderia ser um azul da Prússia, tá? Vou repetir, não fiquem olhando porque eu tô usando marca X e o nome da cor é Y. Olhem a tonalidade, que é o que eu tô explicando pra vocês. Um rosa antigo, um rosa de vó, um azul acinzentado. Aí, pegando essa ideia, é um azul acinzentado, vou olhar nas minhas tintas que eu tenho em casa. Qual é o azul que eu tenho que seja mais acinzentado para trabalhar na minha flor, tá? Então, não se prendam a marca nem a nome, mais uma vez. Prestem atenção na tonalidade. Porque se vocês prestarem atenção na tonalidade, vocês não vão ficar refém de marca de tinta nenhuma. Vocês vão utilizar as tonalidades que vocês têm em casa, tá? Isso é muito importante. Então, vou começar aqui. Vou carregar com o azul. Vou tirar o excesso, pontinha do branco. Vou começar por essas vírgulas aqui, essas pétalas aqui de cima do miolo. Então, eu vou virar aqui. Vou começar, ó, vocês vão ver que essa pétala é uma vírgula. A gente vê que essa pétala aqui é uma vírgula. E se ela tá vindo, ela tá puxando pra cá, então quer dizer que tá começando desse lado aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui, essa daqui é uma virgulinha. Tá? Carreguei lá de novo, tirei o excesso, pontinha de branco. Vou vir aqui, outra virgulinha, faltou branco aqui. Então, eu vou repetir aqui só porque faltou branco. Eu não tinha pego o suficiente. Carreguei, tirei o excesso. Quando é um espaço pequenininho assim, cuidado com a quantia de tinta. Aí vocês tiram mais o excesso do azul aqui no caso, tá? Não carreguem, não deixem o pincel de vocês grosso de tinta, porque daí vai ficar esquisito pra fazer a vírgula. Vou aqui pra vírgula do lado. Apertou, soltou, tá? Por que que eu não fiz essa primeira aqui da lateral? Porque vocês vão ver que as flores, elas são simétricas. Então, esse lado tá vindo aqui, mas essa vírgula, ela tá puxando pra cá. Então, agora que eu virei a tampa, eu vou fazer pro lado correto. Então, carreguei aqui, tirei o excesso. É importante a gente terminar com esse rabinho da vírgula bem fininho pro acabamento ficar legal, tá? E é pura questão de treino também. Vou vir aqui agora, já vou seguir o sentido aqui, ó. Apertou, soltou. E é esse acabamento fininho que vai deixar o acabamento da nossa flor bonito. Carreguei, tirei o excesso. Tá vendo, ó? Uma vírgula atrás da outra. Aqui, o que que a gente vai fazer? Carregou, soltou, tá? Vocês viram que esse centro aqui é diferente, então eu vou deixar ele por último. Vou vir aqui do outro lado, é espelhado, né? Então, vou fazer a mesma coisa no sentido contrário, ó. Tá? Mais uma vez. Apertou, soltou. Vou deixar aqui por último, como eu comentei com vocês. E vou fazer essas pétalas aqui de fora. Então, ó, aqui a gente tem que prestar atenção porque tem que terminar fininho, rente a essas vírgulas que a gente já fez. Tá? É isso aí que vai deixar o acabamento legal, a gente fazer esse rabinho da vírgula bem fininho, entrando aqui na base da flor. E ó, percebam que a gente vai também fazendo aqui, seguindo o sentido.
das flores. Carreguei aqui de novo, tirei o excesso, pontinha. Aí agora aqui é espelhado, então eu virei aqui para facilitar. Apertou, soltou. Sempre terminando bem fininho para o acabamento ficar legal. Aí, aqui no centro, ó, nós temos um aqui no centro. Aí, como que vai ser esse aqui? Vai ser reto, porque ele tá no meio. Aqui abaulado pra cá, aqui abaulado pra cá e o centro reto. Esse do meio, normalmente, eu faço em 2 pinceladas. Eu não consigo fazer em uma só. Vamos ver como é que vai ser aqui. Ó, fiz uma. Aí, eu emendo aqui, ó, e faço outra, tá? Agora, eu vou fazer essas vírgulas aqui do centro, que eu deixei por último. Então, o que que eu vou fazer? Vou começar a vírgula de cima aqui, ó. É uma vírgula normal, ó. Terminei aqui embaixo. Aí, a próxima, eu vou fazer ela mais aqui embaixo, ó. Vou fazer uma escadinha. Tá? E a terceira aqui, menor, tá? E eu tô achando que aqui não ficou legal esse acabamento. E eu vou acabar fazendo uma gambiarra aqui, tá? O que que eu vou fazer? Como ficou esse vão aqui, não ficou legal, eu vou aumentar um pouquinho esta vírgula. Aquela coisa, não façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Vou aumentar aqui e vou aumentar um pouquinho essa aqui, só pra tirar um pouco esse espaço. Agora sim, tava um espaço aqui, um vão tava me incomodando. Vou pegar e com as mesmas cores, vou fazer agora a flor do lado. Vou trabalhar as margaridas agora aqui da nossa tampa e da caixa. Vou trabalhar aqui com um tom de cinza. Eu queria até um cinza mais claro, tá? Mas eu não tenho, então vai ser esse daqui mesmo. Vou trabalhar com o cinza e o branco. E vou fazer aqui as nossas margaridas. A margarida é bem tranquilo. O que que eu vou fazer? Vou carregar aqui o meu pincel no cinza. Vou tirar o excesso, carregar com o branco. Vou começar por essa margarida aqui de baixo. Aqui... deixa eu ver se eu vou fazer meia ou inteira. Eu vou fazer meia, vai, meia margarida. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer, cada pétala é uma vírgula, uma pincelada, tá? Então, eu vou pegar aqui. A do meio eu fiz reta. A da ponta ali, ó, a última, eu vou fazer ela curvadinha para um lado.
carreguei. A da outra ponta, eu vou fazer curvadinha do outro lado, tá? Lembrando que essa é meia margarida. E daí, no vão aqui, ó, eu preencho com as demais pétalas. Assim, ela fica mais proporcional. Quando a gente dá uma volta completa assim direto, ela às vezes fica meio estranha. Eu até não era essa cor que eu queria, porque ela é parecida com a da flor. Talvez eu troque depois, eu vou pensar. Essa daqui, ó, são as 4 aqui de baixo. Aí aqui em cima, a gente tem 2 margaridinhas de 3 pétalas. Aqui é mais fácil ainda. O que eu vou fazer? Vou fazer o meio reto. Aí aqui, como só tem 3 pétalas, as laterais eu também vou puxar reto, para ela ficar um pouco mais abertinha. Ó, e temos aqui margarida de 3 pétalas e meia margarida. Será que eu vou trocar a cor delas? Olha, que dúvida. Eu acho que eu vou trocar. Eu vou... Como que eu faço para trocar a cor aqui? Até bom para vocês verem. Eu vou secar com o secador e daí eu vou fazer com a cor que eu quero aqui por cima. Eu vou fazer o seguinte, enquanto elas estão secando, eu vou fazendo as outras. Então, eu vou fazer o mesmo processo, só que no lugar do cinza, eu vou trabalhar com esse aqui, que é um amarelo ouro, um amarelo mais queimado, tá? Ele não é um amarelo gema, ele é um amarelo um pouco alaranjado. Mas aqui no caso, poderia ser qualquer tonalidade de amarelo, qualquer cor, tá? É o que eu comentei com vocês, não pode repetir a pincelada, mas aqui no caso que eu precisava trocar a cor da flor, eu prefiro deixar secar e pintar por cima do que eu arrancar, tá? Porque a tinta já tava secando, então a chance de eu borrar, do acabamento ficar esquisito é maior. Então, quando é pra fazer uma cor diferente, alguma coisa, eu prefiro fazer assim, tá? Mas quem quiser tirar também com cotonete molhado, não tem problema. É até bom que eu tenha errado a cor aqui, porque daí vocês veem como é que eu faço quando eu tenho que alterar alguma coisa. Enquanto isso, com o mesmo amarelo, eu vou fazer aqui as margaridas da caixinha. As margaridas da caixinha tem margarida inteira, tá? Então agora eu vou fazer uma margarida inteira pra vocês. É bem tranquilo. Vou pegar, lembrando que cada pincelada eu carrego a tinta, tá? Ó, tem a margarida aqui inteira. O que que eu faço? Eu começo fazendo as 4 pétalas centrais dela, que seriam essa daqui, a de cima, né? E tem um cachorro passando embaixo do meu ring light, como se nada tivesse acontecido. Obrigada, Luna. Vou fazer aqui a outra ponta, né, oposta. Aí aqui eu fiz reto, tá? Tá em linha reta. As outras 2 pétalas centrais, elas estão nas laterais. Aqui eu vou abaular, ó. Então, aqui eu abaulei de um lado. E a da outra ponta, eu abaulei do outro. Se vocês forem ver bem, a margarida de frente é assim, ó, tá? Exatamente assim. Então, a pétala de cima e de baixo reta, a pétala de um lado abaulado para um lado, a do outro abaulada para o outro.
tá? Vocês estão vendo ela aqui de frente. Agora eu vou fazer as pétalas dos vãos. Aqui, se eu não me engano, vamos ver se vai caber uma pétala ou duas no meio de cada vão. Aqui em cima acho que cabe uma, ó. Seguindo a curvatura da do centro aqui, tá? Aqui embaixo eu acho que eu vou ter que pôr duas, vamos ver. Que eu acho que uma não vai preencher legal. Eu tô mostrando essa forma que eu faço pra vocês porque ela fica mais delicada, ó. Eu tô seguindo, as pétalas estão seguindo o formatinho da margarida, tá vendo, ó? Dessa metade pra cá, elas estão todas abauladas pra cá. E aqui a outra metade vai ser abaulado pra cá, é ao contrário. Mas se vocês tiverem dificuldade em entender esse conceito que eu tô seguindo, vocês podem simplesmente seguir o risco que vocês passaram na peça, tá bom? Ó, uma aqui em cima e embaixo que o vão tá maior, eu tô fazendo duas. Mas se coubesse uma só aqui, também poderia, tá? É que realmente se eu fizesse uma, ia ficar um vão muito grande. Tá, ó, então a margarida de frente é assim. É bem tranquilo. Ah, eu não entendi. Eu posso seguir o risco? Pode, ó. Tem aqui o risco da nossa pétala. Então, eu vou puxar aqui, ó, um risco. Vou puxar uma pincelada em cada risco da pétala aqui pra vocês verem, ó. Seguindo sempre o formatinho arredondado da margarida, é bem importante. Cada pincelada aqui em um risco da pétala, ó. Dá super certinho também. Estão vendo, ó? Então, essa daqui no esqueminha que eu expliquei pra vocês, fazendo os pontos centrais e depois preenchendo os vãos, ou a segunda opção de que eu fui preenchendo aí o risco das pétalas. Já fiz aqui, ó, as margaridinhas em toda a volta, exercício de paciência. E agora eu vou pegar e vou fazer o miolo das nossas margaridas pra deixar secando. Peguei aqui um tom de marrom, ó, tomzinho de marrom. Vou fazer com liner, mas pode ser com pinta-bolinhas também. Essa margarida mais comprida, o miolo dela é oval. Então, ó, eu vou fazer aqui um miolo oval nela e deixar secando pra gente poder continuar os detalhes, tá? Quem não quiser fazer com o pincel, dá pra fazer com pinta-bolinhas, tá? Então, essa compridinha, essa margarida mais compridinha, eu vou fazer o miolo dela oval. Todas as margaridas da caixinha também são com o miolo oval. E no caso dessa margaridinha aqui, que tem 3 pétalas, eu vou pegar meu pinta-bolas, ó, e vou fazer um miolo arredondadinho aqui mesmo, tá? E vou deixar secando normalmente. Enquanto tá secando aqui os miolos marrons, eu vou fazer o miolinho aqui das duas flores do centro. Meio a cachorrada hoje não tá perdoando. Eu vou pegar o branco, vou bater uma bolinha maior no centro, tá? Aí vou pegar a ponta menor e eu vou fazer as bolinhas em volta, tá? Poderia ser de amarelo também, essas bolinhas do miolo, mas eu vou fazer com o branco, que eu acho que vai ficar mais delicado. Com tudo seco, agora eu vou começar a fazer as vírgulas dos acabamentos aqui. Vou começar fazendo as vírgulas das folhas e para isso eu vou pegar o branco e o verde mais claro que eu utilizei aqui para o nosso fundo mesclado, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou carregar no verde mais claro, tirar o excesso, pontinha do branco. Vou fazer as vírgulas aqui nas folhas maiores. Vou começar aqui pelas as folhas aqui das nossas flores do centro. Então, o que eu vou fazer? Vou começar da ponta para base. Então, o fundo foi da base para ponta, agora é o contrário. Então, eu vou colocar aqui na ponta e vou terminar na base. Aqui é um pouquinho chatinho, porque é bem miudinho e o certo era eu estar com um pincel menor, mas eu não tenho, tá? Então, se vocês tiverem aí, eu tô com 6, um tamanho 2, ele vai ajudar bastante. Então, fiz uma vírgula aqui de um lado e eu vou fazer uma vírgula aqui no centro. Vou fazer mais uma vez. Tirou o excesso do verde, pontinha do branco, sempre do mesmo lado, tá?
fez uma vírgula aqui, da ponta pra base, e fazer uma vírgula aqui no centro, tá? Carreguei, tirei o excesso, pontinha do branco, da ponta pra base, e depois uma vírgula aqui no centro, tá? A outra folha que eu vou fazer a vírgula vai ser a folha da tulipa. Mesma coisa, da ponta dela pra base. Então, carreguei com o verde, tirei o excesso, pontinha do branco, da ponta pra base. Ó, falhou a tinta aqui, tá calor aqui hoje, aí a tinta, essa vírgula um pouco mais comprida, ela já deu uma falhada. Vou repetir por causa disso, mas vocês sabem, né? O correto é não repetir. Então, vou vir aqui. É sempre bom ir lavando os pincéis entre algumas pinceladas, porque a tinta acrílica ela seca muito rápido e daí é mais fácil de acontecer isso. Vou fazer na outra folha da tulipa aqui, mesma coisa. Da ponta pra base, seguindo aqui o formatinho da nossa folha. Eu vou fazer essa vírgula só nas folhas das flores do centro e nas folhas das tulipas, tá? E eu gosto de fazer nessa basezinha aqui também. Nas folhas menores eu não gosto de fazer essa vírgula de acabamento, porque eu acho que fica muito carregado. Mas é opcional, se vocês quiserem fazer não tem problema nenhum, tá bom? Vou trabalhar agora as vírgulas de acabamento das nossas tulipas. Para isso, vou pegar também a tonalidade mais clara que a gente usou no fundo da tulipa, que é esse rosa mais claro aqui, e o branco. As vírgulas de acabamento das flores têm vários formatos diferentes, tá? Eu vou fazer uma aqui com vocês, mas ela não é a única. Tem muitos modelos de tulipa, de rosa, de flor pela internet em Bauer, tá? Vou carregar aqui o meu pincel no rosa mais claro, pontinha de branco. Deixa eu pôr aqui, fica mais fácil para apoiar a mão. Vou começar fazendo as vírgulas das pontas, tá? Então, da ponta pra base. Vou começar aqui, como se fosse fazer a vírgula da folha da tulipa, ó. Então, fiz de um lado, carreguei aqui o pincel. Fiz do outro, sempre terminando bem fininho na base para o acabamento ficar legal. Agora aqui na do centro. Comecei aqui em cima, vou fazendo como se eu estivesse contornando esse centro da tulipa, terminei embaixo. Carreguei de novo. Vou fazer agora uma escadinha, ó. Vou começar aqui no meio e eu vou terminar no mesmo ponto que eu terminei essa vírgula de cima. Carreguei aqui de novo. Vou fazer mais uma escadinha, ó, então um pouco mais baixo. Carreguei de novo e agora eu vou fazer do lado contrário. Vou fazer aqui, terminando aqui na base, tá? Então esse é um formato de tulipa, lembrando que tem vários aí, é legal vocês pesquisarem na internet que tem muita flor, muitos modelos de tulipa legais aí para reproduzir. As nossas flores do centro, elas já estão prontas, né? Aqui não tem vírgula de acabamento. Agora eu vou fazer o detalhe do miolo das nossas flores. Eu vou pegar um pincel chanfrado bem pequenininho, o preto, e eu vou fazer um sombreado por dentro dos miolos, na metade de baixo deles, para dar um acabamento aí, dar um destaque maior neles.
Vou pegar agora o meu pinta-bolinhas, o menor que tiver. Se vocês não tiverem pequenininho assim, dá pra pegar a ponta da lapiseira. Vou pegar o branco e o acabamento aqui das nossas margaridas vai ser praticamente esse. O lado que a gente não fez o sombreado de preto, eu vou vir, ó, batendo uma sequência de bolinhas e uma segunda sequência de bolinhas, bem miudinho, bem delicado. Então, ó, uma sequência, outra sequência. Ali na margaridinha de 3 pétalas, mesma coisa, só que menos bolinhas, né? Então, 3, uma sequência, outra sequência. Bem delicadinho. Fiz o mesmo aqui na caixinha, ó, os detalhezinhos dos miolos. Aí eu vou deixar secar agora para poder passar uma borracha aqui nos riscos, para não ficar a marca do carbono e poder finalizar. Eu gosto de sombrear a peça. Se vocês não quiserem, não precisa. Mas a dona desse baú gosta de peça um pouco mais escura. Então eu vou sombrear aqui, que eu tenho certeza que ela vai gostar do efeito final. Feito isso, passei a borracha aqui para tirar todo o carbono. Aqui na tampa eu sombrei as laterais e em cima com o cravo, que é um tom de marrom, tá? Um tom de marrom intermediário, nem muito claro, nem muito escuro. E na parte de baixo da caixa eu sombreei em cima e embaixo com o preto. Aí eu aproveitei que eu tava com o preto na mão e escureci os cantinhos aqui da tampa, porque como eu comentei, a dona desse baúzinho gosta de uma pintura mais escura, então eu sei que ela vai gostar disso. Então, ó, sombrei toda a voltinha aqui, coloquei as dobradiças e o nosso baú tá pronto. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.